Deus em Mateus capítulo 16, versículo 18 está dizendo: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E antes de continuar, deixa eu só lhe dizer, eu lhe digo que você é Pedro, Jesus dizendo, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, Jesus apontando para ele agora, edificarei a minha igreja. Hoje nós apresentamos os nossos novos líderes de departamentos para o ano de 2020. Que todos nós que estivemos aqui, recebemos oração, que nós possamos ficar bem conscientes de que liderar não é ser servido, mas pelo contrário, liderar é servir. Que nós possamos nos conscientizar que nós estávamos aqui não porque somos melhores uns do que os outros. Na igreja de Deus, todos nós estamos no mesmo patamar, no mesmo nível. Todos nós somos servos. Mas infelizmente em muitas igrejas hoje, as pessoas têm se esquecido disso e andam querendo tratadas como estrelas, querendo serem servidas em vez de servir, querendo se colocar acima de todas as pessoas, querendo serem colocadas acima do rebanho de Cristo. O ensinamento de Deus, de Jesus, é: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mansidão e humildade precisa fazer parte do nosso caráter cristão. Por nós estarmos de pé, por nós estarmos passando por um tempo bom, nós não podemos achar que somos imbatíveis e não podemos andar despreocupados, porque o inimigo das nossas vidas está constantemente lutando contra nós. Não podemos abaixar as nossas armas, não podemos desconsiderar os ardis de Satanás. A palavra de Deus diz que todo aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Por isso nós precisamos vigiar e orar a todo instante nas nossas vidas. Com certeza, todos nós, cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, conhecemos alguém que na sua caminhada cristã fraquejou, que na sua caminhada cristã desistiu, que na caminhada cristã desviou. Infelizmente tem sido assim. Muitos cristãos têm desanimados na caminhada cristã. Muitos têm deixado ser vencidos pelos obstáculos, pelas lutas. Muitos têm se deixado levar pelos caprichos desta vida, pelos brilhos desta vida. Por que que isso tem acontecido? Muitas vezes isso tem acontecido, na maioria das vezes, por causa da comodidade das pessoas. Normalmente, meus queridos, um cristão que se acomoda e não se envolve com o reino de Deus, ele acaba sendo vencido. Um cristão que não participa dos eventos da igreja. Um cristão que vem a um culto e falta outro. Um
cristão que prefere manter amizades lá fora no mundo do que manter amizades com o povo, com os irmãos de dentro da igreja. Um cristão dessa maneira, uma pessoa assim, é um excelente candidato a fracassar na sua fé cristã. Passa a ser um candidato para a apostasia. E sabe o que é apostasia? É se desviar da fé, é dar as costas para as coisas de Deus. É um candidato a se tornar sem vida, a se tornar anêmico. Uma pessoa, quando para todas as suas atividades físicas, ela começa a se atrofiar. E assim muitos cristãos, infelizmente, têm se encontrados, espiritualmente falando, estão atrofiados. Se você não quer se atrofiar, se você não quer correr o risco de ficar sem vida, é preciso você fazer alguma coisa. Você não pode ficar parado, você precisa se movimentar. A igreja está bem viva, as portas estão abertas, os departamentos estão funcionando a 1000 por hora. Jesus está edificando a sua casa. Então você precisa participar, você precisa sair do conforto e você precisa mexer, fazer alguma coisa. A previsão, meus queridos, que dizem aí, dos estudiosos da palavra de Deus, diz que, olha, nesse novo milênio aí, a igreja vai ser sacudida por ventos de doutrina. Jesus, ele disse, então muitos profetas, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muita gente. E nós estamos vendo essa profecia se cumprir. Porque hoje existem muitos tipos de igrejas, muitos tipos de religiões para poder confundir a cabeça das pessoas. E porque existe tantos tipos, nós precisamos da graça de Deus para discernir o que é o certo, entender o que é o certo e o que é o errado. E para isso nós precisamos correr para a casa do Pai. Precisamos correr para aprender a palavra de Deus. Igreja, nós precisamos nos prevenir, precisamos chegar mais para perto de Deus. A palavra de Deus diz, chegai-vos a mim e chegar-me-ei-vos a vós. A maior prioridade da liderança que nós apresentamos aqui, e isso pode também ser estendido a cada um de vocês que estão aqui. A maior prioridade não é fazer a obra de Deus. A maior prioridade nossa deve ser andar com o Deus da obra. A maior prioridade que nós precisamos ter é buscar o Senhor, nosso Deus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas. A nossa maior prioridade não é fazer a obra, mas a nossa maior prioridade é nós nos chegarmos cada vez mais para perto de Deus, é ter vida com Deus. Porque ter vida com Deus, meus queridos, vida com Deus, ela vem antes do trabalho para Deus. Eu conhecia um senhor
que fazia um trabalho dentro da igreja maravilhoso, mas ele trabalhava, ele era o primeiro a chegar, o último a sair, não faltava nenhum culto, fazia tudo, era água, mas tudo você puder imaginar. Mas era carne de pescoço, era difícil. O fazer, que estava muito preocupado o tempo inteiro com o fazer. Mas eu quero dizer para você que o ser vem antes do fazer. Foi por isso que antes de Jesus enviar os seus discípulos para poder sair pregando para o mundo, teve um tempo que os discípulos esteve perto dele, manteve os discípulos perto dele. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa, mas nós não queremos ficar como os discípulos perto de Jesus. Sabe, meus queridos, que a vida de comunhão com Cristo é o alicerce para toda a construção. É o fundamento para todo o trabalho. Não adianta nós mostrarmos um corpo bonito, uma coisa grande, se nós não estivermos com os alicerces firmes na rocha que é Cristo. Nós só vamos poder fazer alguma coisa, só vamos poder nos levantar diante dos homens lá fora se nós primeiro nos assentarmos aos pés de Cristo. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te digo que tu és Pedro. Às vezes, nós precisamos ser lembrados quem nós somos. Às vezes nós estamos achando que nós somos, assim, importantes demais. Eu estava conversando com alguém e ele me disse: pastor, olha, então a pessoa saiu da igreja e depois saiu de uma certa igreja e depois veio falar: olha, quando souberam que eu saí, os telefones das outras igrejas começaram a me telefonar e todo mundo querendo que eu fosse para a igreja dele, aquela coisa toda, e eu me sentindo, e agora sentindo aquela pessoa mais importante. Porque trabalhava, porque é um bom trabalhador, mas a palavra de Deus está dizendo: tu és Pedro, eu quero te lembrar, não é na sua força, você não é o fundamento. Eu, pastor Carlos Lana, você é o Carlos Lana, você não é o fundamento. Sobre esta pedra, Jesus disse: edificarei a minha igreja. A palavra de Deus, ela diz que eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento é que é todas as coisas. Não podemos esquecer de onde nós saímos. Saímos de um lamaçal de pecados. Quando Jesus nos escolheu, nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não fomos escolhidos porque estávamos bem penteadinhos, éramos bonitinhos, estávamos limpinhos, cheirando bem. Mas não, quando fomos escolhidos, nós cheirávamos mal, tínhamos cheiro de morte. E o Senhor veio para nos trazer vida. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando nós olhamos para uma casa,
Quando nós olhamos para um prédio, olhamos para uma ponte, nós vemos os resultados, mas nós não vemos ou notamos a sua fundação. Mas a fundação é a base para toda edificação. O fundamento ele é necessário. Nós não podemos construir uma casa sem ele. Sabe que numa construção tem coisas que são importantes e nós temos coisas que são necessárias. Tem coisas que são importantes, mas nós podemos até mudar, fazer alguma coisa, mas tem outras coisas que são necessárias e nós não podemos mudá-las. E a fundação é necessária. Não tem como mudá-la. É preciso ter fundação. Uma vez eu ouvi sobre uma ilustração sobre o bambu chinês. E a história do bambu chinês é que quando você planta, passa o primeiro ano, o segundo ano, ele começa a dar uma florzinha pequenininha. 3 anos, 4 anos, e ele continua dando ali a sua flor e fica pequenininho ali no chão, mas o que ele está fazendo é crescendo para baixo, e ele finca as raízes para baixo, ele alarga bem as suas raízes, ele, como a palavra de Deus diz, firma bem as estacas. E no 5º ano, ele vai crescer agora o que era necessário o suficiente para toda a sua vida. Em 1 ano agora ele vai crescer. E quando ele estiver agora tão alto, vai vir o vento, tempestade, ele vai mexer para um lado e para o outro, ele vai se dobrar, se curvar, mas daqui a pouquinho ele está de pé novamente, porque tem fundação. O bom fundamento, meus queridos, continua sendo o mesmo e o velho fundamento de sempre. Eu ouvi uma vez que teve um terremoto no México, há mais aí uns 100 anos atrás. E que naquele terremoto, grandes partes dos edifícios, eles caíram, as construções se desabaram. E eles foram ver que os que não tinham caído é aqueles que tinham uma fundação mais antiga. A palavra de Deus diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Prédios estão desabando em muitos lugares porque estão mudando, tentando mudar a fundação e estão comprometendo toda a construção. Se nós não quisermos comprometer a nossa vida, a nossa igreja, a casa de Deus, nós precisamos entender que ela é fundamentada em Cristo e não se pode colocar outro fundamento. São eles que dão sustentação a uma construção. E o que tem acontecido muitas vezes, em muitas igrejas, o que já tentaram fazer com que nós façamos aqui neste lugar, tentaram fazer com que eu venha colocar outros fundamentos. Eu disse, não. Nós vamos pregar a palavra de Deus como ela é. Não vou colocar açúcar. Já quiseram fazer com que nós venhamos a trocar o avivamento que nós estamos tendo no nosso meio por entretenimento. Já vieram, pastor, o que nós precisamos fazer é um show aqui, querendo trocar os cultos por show. Eu disse não.
quiseram trocar a unção de Deus por emoção. Muitas pessoas estão assim, estão pregando hoje a palavra de Deus, mas com uma emoção, sabe, um sensacionalismo. E as pessoas até gostam, mas depois ficam vazias novamente. Muitos estão trocando a liberdade por libertinagem. E sabe o que é libertinagem? Libertinagem é o mau uso da liberdade. É o uso da liberdade de uma maneira irresponsável. Muitas pessoas estão assim, querem que nós façamos somente aquilo que dá certo, deixando de lado o que é o certo fazer. Nós não precisamos de movimentos estranhos, não precisamos de movimentos desnecessários na casa de Deus. Nós precisamos sim zelar pelo bom costume na casa do Senhor. A palavra de Deus, ela diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé. Eu estive em Viena, na Áustria, e eu entrei numa igreja muito grande. E quando não foi diferente em Barcelona, na Espanha, são igrejas enormes, são igrejas que hoje viraram ponto turístico. As pessoas vão para poder tirar foto. E eu olhando para aquelas igrejas, eu comecei a ver, meu Deus, a palavra de Deus diz que não pode colocar outro fundamento. E aonde está Jesus nessa igreja? E eu começava a olhar para todo lado, e olhava para todo aquele lugar, e era imagem de santo para tudo quanto é lugar, um santo diferente do outro. Eu cheguei num lugar lá na igreja na Espanha, eram várias salas, várias salinhas pequenas, sabe, divididas por muro, com uma grade na frente para ninguém entrar. Cada uma delas era um santo diferente, cada uma. E o que eu achei mais interessante, eu tirei até uma foto, uma delas era Jesus que estava naquela sala. E eu comecei a ver, sabe o quê? Que eram tantas imagens que havia dentro da igreja, que a pessoa de Jesus Cristo ficava de lado. Ele se perdia no meio de tantas imagens. Era um santo para cada necessidade. Mas a palavra de Deus diz, Jesus dizendo, e sobre esta pedra, somente Cristo. Pois a palavra de Deus diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só há um mediador. Só Cristo salva. A palavra de Deus diz que e em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro nome dado por baixo, sabe, aqui na terra, nenhum outro nome foi dado o poder para que hoje nós possamos dizer que fomos salvos por esse ou por aquele, mas não, só Cristo salva. Só Ele pode ser o fundamento da igreja, e sobre esta pedra edificarei. E para edificar, meus queridos, é preciso cavar, é preciso chegar no que é sólido. Precisamos cavar, precisamos tirar o que não presta.
Eu já fui fazer um trabalho e eu tive que, esperávamos escavar só uma altura, mas chegou naquela altura, continuava um terreno ainda frágil, ruim, e tivemos que continuar cavando, e acabamos cavando 3 vezes mais. Mas chegou em terra sólida, o prédio está de pé, até hoje vai continuar de pé. Precisamos cavar e tirar o que não presta, precisamos cavar, tirar o que não presta das nossas vidas. Nós vamos gastar mais tempo na construção, mas sabe de uma coisa? O trabalho vai ser agora, a construção vai ser duradoura. Vai valer a pena. Precisamos cavar até chegar em terra firme. Precisamos cavar até chegar na rocha que é Cristo. Não podemos firmar as nossas estacas, alargar as nossas tendas e firmar as nossas estacas em terreno que não é terreno firme. Precisamos preparar este terreno, santificando as nossas vidas. Porque Deus é o supremo construtor, é o supremo engenheiro. Ele não vai construir nada aonde tem terreno ruim. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Eu e você, nós somos a igreja do Senhor. E Jesus, ele diz, minha igreja. Edificarei a minha igreja. A igreja, ela só tem um dono. Ela pertence ao Senhor nosso Deus. Não tem papa, não tem bispo, não tem pastor, não tem ninguém que seja dono da igreja. A igreja pertence exclusivamente a Jesus, porque Ele a comprou com um alto preço, o preço de sangue que foi derramado no Calvário. Nós não podemos agir achamos que nós somos donos da igreja. A igreja precisa continuar sendo exclusivamente de Deus e pronto. E muitas pessoas hoje estão assim, tratando da igreja como se fosse, sabe, uma empresa familiar e se achando dono delas. Mas a igreja, ela não é do pastor, ela não é da liderança, ela não é dos membros. Quem colocou os fundamentos foi Jesus que colocou os fundamentos. Quem comprou a igreja foi Jesus que comprou a igreja. Quem morreu para edificar a igreja não foi eu nem você, mas foi Jesus que morreu para dar a vida e levantar a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, diz o Senhor. Para as portas do inferno não prevalecer contra ela, nós precisamos continuar caminhando, sendo sustentados pela palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que o meu povo pereceu, porque não conheceu a minha palavra. Por falta de conhecimento, eles acabaram tendo derrota. O que sustenta a igreja, meus queridos, não são os eventos, não são as festas, não é a maneira dos pastores pregarem. O que sustenta a igreja não é a voz dos cantores. O que sustenta a igreja é a palavra de Deus.
e dela nós não vamos abrir mão. Nós vamos continuar ensinando e nós vamos continuar praticando. Jesus, ao ser tentado pelo diabo, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos viver da palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus é que nos sustenta. Somente a palavra de Deus é que mantém um cristão de pé. Precisamos, meus queridos, estar mais presentes na casa do Senhor. Nós vamos participar da ceia. Não temos mais tempo. Mas eu quero dizer para você que as portas do inferno não prevalecerão sobre este povo vencedor, que é a igreja de Deus. Porque Jesus, ele tem a chave da morte e do inferno. Ele disse: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos. Amém? Que você possa ficar de pé nesse instante.